Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Começa agora o explicador das manhãs 360, hoje sobre a tensão em Moçambique, a tomada de posse de Daniel Chapo e a visita de Paulo Rangel. Para isso convidámos para estarem connosco Paula Roque, especialista em África, e António Martins da Cruz, embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. E com o reforço das medidas de segurança que não evitaram confrontos em Maputo, decorre neste momento a tomada de posse do presidente eleito, Daniel Chapo, com a presença de 2 chefes de Estado, da África do Sul e da Guiné-Bissau. Portugal fez-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Paula Roque, começo por si. Muito bom dia, bem-vindo a este explicador. A presença de Paulo Rangel na tomada de posse de Daniel Chapo constitui uma legitimação dos resultados eleitorais? Olá, bom dia, muito obrigado. Não sei se constitui. Acho que é uma medida de realpolitik, acho que é importante que se diga isso. Portugal está a tentar desta forma não ter mandado um enviado tão importante como um presidente ou um primeiro-ministro, mas ter uma representação que é importante para a comunidade portuguesa que está em Moçambique. Mas acho que também está a dar um sinal errado, que o realpolitik não se pode nunca sobrepor à democracia, à verdade eleitoral e à justiça. E o que nós temos visto nos últimos 3 meses tem sido um regime de terrorismo absoluto contra a população, com custos enormes para a democracia e em termos de vidas humanas. Por isso, a situação não é assim tão simples, infelizmente. Mas Portugal, o Estado português, com esta decisão de não enviar, não se fazer representar, quer pelo chefe de Estado, quer pelo chefe de Governo, optou aqui por uma solução de ficar em cima do muro, não tomar uma posição definitiva. Como é que isso pode ser interpretado pelo poder em Moçambique? Poderá ser interpretado como uma forma de abertura a negociar. Eu acho que uma negociação tem que ser feita. Venâncio Mondlane não pode ser excluído de uma futura negociação. Esta tomada de posse significa pouco, porque Daniel Chapo não tem a legitimidade do povo. A própria Assembleia que tomou posse há 2 dias também não tem grande legitimidade. E vão ter que Moçambique é que eles vão governar. Quando o Estado pouco se vê nas ruas, pouco se vê na presença nas administrações das províncias, Frelimo está totalmente desconstruída e o aparato de segurança totalmente dividido. Por isso nós temos uma situação muito volátil e muito fragmentada. Nesta fragmentação temos muitas dificuldades e isto tudo tem que ser negociado. Por isso acho que a posição do governo neste caso, como da União Europeia, é vamos tentar arranjar uma solução política em que todos podem estar envolvidos. António Martins da Cruz, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Acha que esta posição portuguesa e esta presença de Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a ausência do Presidente da República, é de facto a posição mais acertada, mais equilibrada, digamos, que Portugal podia ter neste momento? Eu acho que é a posição correta. Mas, primeiro, bom dia, muito obrigado pelo convite. Deixe-me fazer uma pequena introdução. Em primeiro lugar, e é isso que está em causa, como é que correram as eleições em Moçambique? Nós temos, e eu li-os com todo o cuidado, 3 relatórios de observadores eleitorais da União Africana, do CADC, SADC, e da CPLP, cuja missão eleitoral foi chefiada por um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português, o Dr. João Cravinho. Todos os relatórios dizem que as eleições foram regulares e correram com normalidade, não tendo havido fraude generalizada.
segundo lugar, houve partidos da oposição que não aceitaram os resultados. O Conselho Constitucional de Moçambique declarou as eleições válidas. Houve um candidato, como nós sabemos, o Sr. Mondlane, que não aceitou os resultados, provocou distúrbios e confrontos com dezenas de mortos. Visto isto, qual é o papel de Portugal? O papel de Portugal é, e como bem disse o Governo e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, apelar ao diálogo e à reconciliação. E também lembrar que Portugal está a ajudar a combater o terrorismo que há anos provoca distúrbios e prejudica gravemente a atividade no norte de Moçambique e provocou centenas e centenas de mortos. Quanto à ida da representação de Portugal, dada a instabilidade, o chefe de Estado não deveria ter ido e fez muito bem o Governo e o Presidente da República, ao que sabem articulação, ter decidido que competia ao Ministro dos Negócios Estrangeiros assegurar a representação de Portugal. António Martins da Cruz, deixe-me só fazer aqui o papel de advogado-diabo. Tendo em conta aquilo que acabou de descrever como uma certa regularidade do processo eleitoral, ninguém contesta o resultado, não devíamos então estar representados ao nível do Presidente da República, no fundo, assinando precisamente essa regularidade? Desculpe, não sou eu que digo que as eleições foram regulares. Não. Citou uma série de documentos, claro. Citei os observadores eleitorais que estiveram em Moçambique. Portugal não esteve lá como observador eleitoral. Claro. Estiveram estas três organizações. O que é que Portugal e a União Europeia, já que foi aqui referida, podem fazer? Não é Portugal, vamos ser muito claros, não é Portugal que compete resolver o problema. Portugal tem em Moçambique responsabilidades históricas. Trata-se de um país amigo. Trata-se de um país de língua portuguesa pertencente à CPLP. Portugal pode, obviamente, contribuir apelando para a normalidade, apelando para o diálogo, ouvindo os partidos políticos, coisa que o Ministro dos Negócios Estrangeiros deve fazer. Agora, quais são as nossas prioridades? Sabe que em política externa Portugal tem que defender os seus interesses. Isto não se trata de fazer uma análise à situação. Quais são os interesses de Portugal em Moçambique? Na minha opinião, são 4 muito claros. Primeiro, contribuir para a paz no norte de Moçambique. Nós estamos a esquecer que Moçambique está com uma guerra civil no norte, com ações de terrorismo. Segundo, defender a comunidade portuguesa. Terceiro, defender o papel das empresas portuguesas e das relações políticas e económicas com Moçambique, assegurando uma presença portuguesa. E, por isso, contribuir para a normalidade e para o diálogo. Quem tem que procurar resolver o problema nem sequer é a CPLP, que não tem mecanismos para isso. Quem tem que procurar resolver o problema, sejamos muito claros, é a União Africana. É o organismo regional chamado CADC, o SADC, e são os países vizinhos, sobretudo a África do Sul. Esse é que tem que procurar diretamente resolver o problema. Portugal tem e pode contribuir, como está a fazer neste momento o Ministro dos Negócios Estrangeiros, estando presente e indo falar com todos os partidos políticos, mas não é a nossa responsabilidade direta. Temos que ser muito claros nisto, porque a nossa política externa não pode andar ao sabor de considerações de relações internacionais. Paula Roque, Portugal tem uma responsabilidade histórica acrescida ou deve ter como prioridade a proteção da comunidade portuguesa e das empresas portuguesas em Moçambique? Não, tem que jogar com esses interesses todos e essas responsabilidades todas. Mas deixe-me só voltar a uma coisa que o Sr. Embaixador disse, omitiu, porque por vezes convém uma narrativa diferente, omitiu que houve várias missões de observação eleitoral, inclusive era da União Europeia, do Instituto Republicano Americano, o maior grupo de observadores de um observatório eleitoral moçambicano, que tiveram uma maior presença de observadores pelo país fora,
todos, sem equívocos, disseram que foram eleições fraudulentas, foram as eleições mais fraudulentas desde 99, onde o próprio presidente Carter, que faleceu recentemente, disse abertamente que a Frelimo cometeu fraude nessas eleições de 99. Ou seja, nós temos um partido no poder há 50 anos que pratica irregularidades para poder mudar os resultados eleitorais, permanecendo no poder continuando um ciclo de kleptocracia e de narcotráfico e de criminalidade. Mas cabe a Portugal liderar através da sua política externa? Não é liderar, é mediar. Porque, e o Sr. Embaixador disse muito bem, Portugal não vai resolver o assunto dos outros. Tem que resolver os seus próprios assuntos. O assunto tem que ser resolvido aos moçambicanos. Agora, interesses externos económicos muitas vezes complicam essa resolução. Exatamente porque nós temos grandes interesses de segurança energética na região, e isso também informa o que a SADC fez e o que disse, o que a União Africana também disse e fez em relação a estas eleições, e isto sobrepõe-se à estabilidade política e à democracia. Por isso, sem dúvida, temos que ter mediadores e que são interlocutores honestos, com alguma credibilidade ambas as partes. Nesta altura, consoante as críticas que o Venâncio Mondlane fez ao ministro Paulo Rangel, ele não vê o ministro dos Negócios Estrangeiros como um interlocutor credível. E isso põe em causa de alguma forma o papel que a diplomacia portuguesa pode desempenhar a partir de agora? Sim, não. Depende como gerir a situação a partir de hoje. Porque nós não podemos nunca dizer que Portugal está de parte. Portugal tem um papel histórico importante, a União Europeia também tem um papel histórico importante, as Nações Unidas também têm um papel histórico importante e todos têm que ser muito claros que isto tem que ir para uma negociação para a estabilidade de Moçambique, porque a estabilidade de Moçambique não é garantida com a tomada de posse de Daniel Chapo. O Daniel Chapo não vai conseguir governar. Não vai conseguir governar, como disse o Sr. Embaixador, no Norte há uma guerra civil, nós estamos perante uma guerra civil no Sul e no centro de Moçambique também, e isto toca aos interesses de todos os partidos, de todos os interesses diplomáticos portugueses, europeus, de grandes multinacionais do setor minério, etc, etc. Por isso, vamos ter que ter um diálogo. E Portugal poderá ser um dos interlocutores, um dos mediadores nesse diálogo. Nesse processo. O diálogo tem que ser liderar sempre pelos moçambicanos. António Martins da Cruz, é esse o próximo passo? A tomada de posse que está a ocorrer neste momento, Daniel Chapo, vai permitir de alguma forma avançar-se agora para uma pacificação e uma negociação? Ou no fundo representará um encerrar de capítulo, ponto, e não há negociações porque há uma situação de facto agora com Daniel Chapo na presidência? É evidente que vai ser preciso o diálogo. Deixe-me referir só um elemento que foi dito pela doutora Paula Roque, que é o seguinte. Eu citei os relatórios de observadores eleitorais de organizações internacionais. É óbvio que não referi organizações não governamentais, cuja credibilidade pode ter algum valor, mas que, e até pode ser significativa, mas que não é oficial, não tem o carimbo oficial. Eu citei relatórios de organizações africanas e da CPLP, que é aquela pela qual Portugal deve pautar a sua análise. Tanto mais que era um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português que chefiava essa delegação de observadores eleitorais. Quanto à situação em Moçambique, é óbvio que ela não vai ser como... Alguma coisa vai ter que mudar. E como eu disse, vai ter que mudar como? Com aquilo justamente que o governo português disse, diálogo e reconciliação nacional.
Portugal pode contribuir? Pode. E para isso é que está lá o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas é esse papel de interlocutor possível por parte do governo português, através também do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não fica comprometido quando ouvimos as críticas de Venâncio Mondlane a Paulo Rangel? Ouça, o Portugal tem relações diplomáticas com os países, não tem relações diplomáticas com os líderes da oposição que não aceitam os resultados eleitorais. O diálogo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e bem, vai ouvir os partidos políticos, vai procurar passar uma mensagem, penso eu, que é preciso o diálogo e a reconciliação. Ponto. Para isso, depois, continuará o diálogo com o embaixador de Portugal em Moçambique. A responsabilidade primeira pelo diálogo é dos organismos africanos, como eu disse, a União Africana e a SADC, e dos países vizinhos à África do Sul. A África do Sul já tomou a iniciativa no SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África, que tem 16 países e representa 340 milhões de habitantes, já tomou a iniciativa de criar um comitê de sábios para ajudar a estabilidade em Moçambique e o diálogo. Essa é a primeira responsabilidade dos organismos africanos e dos países da região. Portugal não tem a primeira responsabilidade. Nós podemos ajudar ao diálogo, mas temos que ter atenção, porque, para quem nos está a ouvir, tenha uma ideia. Moçambique é África, não é a Suécia nem é Portugal. Nós não podemos esperar comportamentos como aqueles que estão a passar. Nós parece que nos estamos a esquecer que nos últimos 2 anos houve 7 golpes de Estado em países africanos. Vamos lá ver se não confundimos as coisas. Portugal pode e deve ajudar. É um país de língua portuguesa, é um país de irmão. Mas a responsabilidade pelo diálogo e pela reconciliação pertence, em primeiro lugar, aos moçambicanos, em segundo lugar, às organizações africanas, em terceiro lugar, aos países vizinhos, sobretudo à África do Sul. E veremos se esses atores regionais assumem essa responsabilidade a partir de agora, dia em que Daniel Chapo toma posse como presidente de Moçambique. António Martins da Cruz, Paulo Roque, muito obrigado pela vossa participação neste explicador. Um bom dia. Bom dia.